Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o psicólogo Isaac Oliveira, que estará falando do relacionamento conjugal e familiar. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 12h30, sempre em boas companhias e sempre trazendo um assunto bastante palpitante. E nós estamos no Churrasco da Vila, que eu recomendo para vocês, porque é um lugar extremamente ecológico. Vocês podem ver aí no fundo do nosso cenário. É um lugar bastante ecológico, é um lugar bastante gostoso. Aqui você não precisa de ar-condicionado, porque você tem a natureza na sua verdadeira essência, fazendo o que há de melhor, o que há de mais bonito, o que há de gostoso e prazeroso, que é você estar em boas companhias, saborear uma boa comida, tomar uma boa bebida, enfim, jogar a conversa fora. Isso não faz mal para ninguém. Então, Churrasco da Vila, aberto para o almoço e jantar e, como eu sempre falei, em harmonia com a natureza. Amplo estacionamento, que também é um estacionamento ecológico. Seu carro vai ficar debaixo das árvores, seu carro vai ficar em extrema garantia. Por quê? Porque você está dentro de uma casa de bastante anos. Aqui é uma casa de 1918, 1919, não, 1819. Então, gente, é até uma parte da história vir para cá, é até uma parte da história. E vou te contar, ó, isso aqui no passado devia ser, se hoje ela já é bonita, no passado então, eu acredito que era lindíssima. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o doutor e professor também Isaac Oliveira, psicólogo e professor da universidade, que tem a sua linha direta através do 99111 6364. E aqui, como nós também não podíamos deixar, recomendo aqui que a gente use um álcool gel e você use máscara, não vá nessa, não acredite não que a coisa está sob controle. Mentira, não está não. Se previna, porque, gente, se você tem uma conformidade qualquer, uma doença dessa, te leva, dizima a sua família. Então, vamos fazer, não custa, que custa? Passar um álcool na mão, lavar suas mãos quando chegar, tirar o sapato para entrar em casa, custa. Então, faça isso. Não deixe que a doença vai trazer a tristeza para dentro do seu lar. Bom, como psicólogo e como professor, doutor, existe algum estudo psicológico dessa área comportamental? Existe algum estudo prevendo como que vai ser daqui a 50, 60 anos? Ou se pode já fazer um gráfico da situação? Como é que hoje está se vivendo? O que se projeta para o amanhã? Como é que foi o ontem? Dá para fazer um preâmbulo disso? Você traz hoje um dos contextos de conflito da existência humana, que são as necessidades voltadas pela fantasia. O que aconteceu ontem não vai acontecer hoje, muito menos nós vamos pensar o que vai acontecer amanhã, mas podemos fantasiar. E esse é o grande temor das doenças hoje psicológicas, né, os transtornos de ansiedade, as depressões, os transtornos bipolares, né, que está dentro do esquema mental mais voltado à questão psicótica. Então nós temos pontos aí que você trouxe crucial no pensar da existência humana. E esse prognóstico, não voltado ainda com um processo de mensuração factual, mas sim com uma percepção do que hoje nós nos deparamos, não é tão interessante. Até porque o desequilíbrio voltado a esse levante de agressividade está muito evidente, né? As famílias hoje, que nós entendíamos como famílias estruturadas, nucleares, que eram constituídas como dogmas, não estão mais existindo, né? Estão se fragmentando, e essa fragmentação está levando a um contexto socioeconômico, socioemocional e social a uma catástrofe, né? Agora, a um conflito. Eu queria entender justamente isso. Como que a pessoa envolvida nesse processo, por exemplo, vamos pôr
uma família, pai, mãe, filhos. Como é que esses filhos não estão vendo? Como é que esse pai o que tem que fazer? Porque a vida nossa é pautada em gerações. Então, você tem o modismo. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Há algum tempo atrás, você tem uma gravata de crochê, era a coisa mais sofisticada que existia. Elegante, né? Era elegante. Assim como uma calça de linho, uma camisa de cambraia. Hoje é o jeans, hoje é a sandália, hoje é a coisa. Como é que o pai e a mãe têm que fazer? E o que o filho também, o que a gente poderia dar de contribuição para esse filho também cair, ter um start e ver, não, peraí, a minha geração é a geração do rock, é a geração da maconha, é a geração da droga, é a geração do viver bem. Ou seja, ele vai trilhar por um caminho desse qualquer. E geralmente ele trilha por um caminho errado. Por quê? Vai querer conhecer coisas novas e acaba se esbarrando num grande problema, né? Estrutural até para a família. E você traz aí na sua fala a percepção das escolhas. E aí é que está um dos grandes problemas. Quando nós nos colocamos a escolher, nós nos deparamos com a liberdade. E como dizia Michel Foucault, a liberdade não é para todos, né? A liberdade, ela traz danos emocionais e danos sociais. Não é à toa que nós vivenciamos hoje o próprio caos da existência humana em relação, que desencadeia esse conflito familiar e essa desagregação familiar, onde não existe mais o pai, hoje não existe mais a mãe. Hoje alguns pais estão assumindo o papel de mãe e pai, por incrível que pareça. Então a gente começa a observar, dentro de um tradicionalismo, até mesmo do machismo, que o pai está exercendo um novo papel. Então a gente começa a observar que tudo aquilo que a gente aprendeu, como você trouxe agora, a percepção da blusa de linho, da gravata de crochê, que os jovens olham como retrógrado e, como é que eles dizem hoje, muito essa questão do passado, eu esqueci agora a palavra, mas eles trazem uma palavra, uma gíria nova, um dialeto novo. Até um dialeto está sendo criado, que se a gente não se adaptar a esse dialeto, a gente é retrógrado, a gente é velho, a gente é antigo. Acontece isso comigo no consultório. Se eu não tiver o palavreado do anime, né, do dark, do kirk, do gótico, do melancólico, eu não estou mais capacitado enquanto psicólogo a atender aquele sujeito. Então, até a dialética, a oratória está mudando. Aí a gente se pergunta, dentro da tua percepção ou dentro da tua pergunta primária, qual é o prognóstico? O que nós enxergamos para o nosso futuro? Né? Um individualismo maior, um coletivo ainda mais voltado à agressividade, ao caos ou ao transtorno mental. Hoje em dia, o índice de doença mental e transtorno mental está evoluindo de forma grandiosa. Hoje, na faculdade, nós temos alunos que estão surtando em sala de aula, porque eles vão para a faculdade em busca de se entender, não em busca de entender a teoria, compreender a teoria, as técnicas e aplicar isso na sociedade e fazer com que nós sejamos psicólogos assistentes de uma sociedade que tem uma necessidade. Então, você vê a dicotomia das percepções. Penso que esse também é um dos grandes problemas a ser discutido. A dicotomia das percepções. O que eu percebo não é o que uma geração percebe. O que a sua geração percebeu não é o que a minha geração percebe, muito menos essa geração de hoje. Então isso leva a um grande debate, a um grande dilema. O cancelamento. O que é o cancelamento? O que é a destruição da percepção de alguém, onde tu não pode ter opinião, porque a tua opinião não pode ser mais importante do que a opinião de um contexto, de um grupo, né? Então tudo isso é um prognóstico, no nosso ponto de vista analítico-social, conflitante e de interesse nosso estar debatendo hoje para fazer com que as famílias tenham a compreensão disso. Porque mesmo a gente debatendo que a família está desagregando, nós temos que também acreditar que essa família pode ainda ter o controle. Porque se nós não acreditarmos que essa família não vai ter mais o controle, nós estamos desistindo de algo fundamental, que é a educação moral e de juízo de valor. Cadê? Antigamente a gente tinha moral e cívica. Moral e cívica. Cadê? Esse aí é o Dr. Isaac Oliveira, psicólogo e professor da universidade, que tem a sua linha direta
através do 99111 6364. A gente vai fazer um intervalo comercial e voltamos em